Boa noite, meus irmãos queridos. Boa noite. Eu queria saudá-los na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, que bom estar aqui. O Senhor nos trouxe. Eu sei que cada um de nós está sendo orientado, dirigido, nossos passos, nosso caminho, nossa vida, pela boa mão de Deus. É o Senhor que vai à nossa frente. E eu tenho certeza que você está aqui hoje porque o Senhor Deus trouxe você aqui e quer falar no seu coração. Tem um plano para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Hoje eu não tenho mais viajado pregando esse evangelho como eu fiz durante 30 anos, andando por todo esse mundão desse Brasil afora, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, andei por tudo esse Brasil. Mas já bem menos hoje, a saúde não ajuda muito, mas assim mesmo eu vejo em tudo esta mão boa de Deus nos conduzindo, e eu tenho certeza no meu coração que o Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor tem um projeto para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Às vezes o problema, irmãos, quase sempre o problema é a nossa disposição de receber a palavra de Deus no coração. Nem sempre nós estamos dispostos a ouvir o que Deus tem para nós, mas Ele tem. Ele sempre está falando com a gente. A sua palavra não passa, a sua palavra não envelhece. Ele fala conosco. E eu tenho certeza que aqui nesta noite Ele já falou o seu coração, e nós vamos compartilhar um pouquinho mais da palavra, e Ele vai continuar falando ao nosso coração. Você crê nisso? Amém? Amém. Então você fica ligadinho aí comigo. Não dorme não, espera um instantinho aí, fica aceso aí, atento àquilo que Deus tem para você. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, o médico. Lucas, abra aí no Evangelho de Lucas, capítulo 12, os versículos 16 a 21. Eu não vou ler o texto todo, é um texto um pouco longo, mas eu quero aqui compartilhar com os irmãos algumas verdades muito fortes desta história. Isso aqui é uma parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus contou muitas histórias, meus irmãos. Deixa a sua Biblinha aberta aí, porque nós vamos pontuar algumas coisas muito importantes para a nossa vida hoje. Porque todas as vezes que eu medito nessa palavra, que eu leio essa parábola contada por Jesus, eu vejo muito, irmãos, a nossa vida de hoje. É uma coisa muito atual, meus irmãos. É como se Jesus estivesse vivendo aqui no Brasil, entre nós, e estivesse dizendo essa palavra, porque ela é muito atual, ela é muito profunda, é muito tocante, e é muito importante, e traz lições preciosíssimas para a nossa vida. Então eu queria que você ficasse atento. Fique com a sua Bíblia aberta, eu vou pontuar algumas coisinhas, e vamos levar para casa uma lição da parábola do rico louco. Você já deve ter ouvido, lido esse texto, uma pregação acerca desta parábola, de um homem muito rico, um fazendeiro, que tinha uma propriedade gigante, ele plantou em grande quantia, e a lavoura produziu em abundância, e ele, ao ver aquela produção medonha das suas lavouras, não sei o que ele tinha plantado. Jesus não diz aqui se era trigo, soja, milho, o que era, arroz, feijão, mas a verdade é que Jesus disse que a produção da lavoura era abundante, tão grande, mas tão grande, que ele, ao observar tudo aquilo, ele ficou assim extasiado,
Ele olhou para tudo aquilo, olhou para os celeiros que ele tinha, né? E ele falou: não, mas não vai caber, eu vou fazer essa colheita, isso aqui vai encher os meus celeiros, é coisa demais, eu estou muito bem. Oh, que maravilha! A chuva foi na hora certa, o vento chegou no tempo oportuno, o sol no momento certo, tudo concorreu para que aquela lavoura produzisse em grande abundância. E então ele disse: eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar esses celeiros que eu tenho, e vou fazer celeiros maiores, e vou encher tudo isso com essa produção, vou vender, como a gente costuma aqui na lavoura dizer, na época da safra, e eu vou ganhar muito dinheiro, eu tenho entesourado muito, eu estou rico, eu estou farto, eu não preciso de mais nada. Eu estou pleno, eu estou repleto. E Jesus disse que, de repente, quando aquele homem está nesse êxtase, quando esse homem está naquela euforia da riqueza, que ele tinha amealhado com toda aquela produção, pensando lá em derrubar celeiros, fazer maiores, programando coisas para ampliar a sua riqueza, os céus, se ouviu uma voz, a voz da morte, a tão temida morte, a tão apavorante morte, a tão desafiadora morte, a tão horrenda morte. Lá nos céus ouviu-se a voz da morte, que dizia: louco, esta noite você vai morrer, e o que você tem guardado, seus celeiros, sua produção, a fartura que você tem, tudo isso de que lhe valerá? Como a gente diz costumeiramente, né? Você vai levar o quê? De tudo isso que você acumulou aí, o que você vai levar no seu caixão? Louco, louco. Jesus chama esse homem de louco, porque ele está tão embelecido, tão maravilhado com a riqueza que ele havia amealhado, que ele havia ganhado licitamente. Não era ilícita a riqueza dele, mas ele tinha posto todo o seu coração naquelas coisas. Jesus o chamou de louco e termina a parábola dizendo assim: assim é o homem que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Algumas lições muito boas para nós, irmãos. Nessa vida, eu costumo dizer, meio doida que nós estamos vivendo, né? Essa vida estranha. Talvez você já notou, mas o mundo está mudando, está mudado. Eu não sou assim tão velho, meu cabelinho já está branco, minha barba está branquinha, mas a gente viveu um tempo que a vida era mais pacata, não é? Que a vida era mais tranquila, que a gente não agitava tanto, que os dias pareciam longos, as semanas, os meses, os anos. Para passar um ano, meu Deus, que demora. E hoje é tudo tão rápido. Olha, nós estamos chegando amanhã, setembro. Parece que foi ontem mesmo que nós estávamos celebrando o Ano Novo, Natal. Já passaram-se 8 meses. Está acabando, irmãos. Nós já estamos chegando novo, Ano Novo. Irmãos, esse homem aqui errou em 3 coisinhas básicas. Primeiro, esse homem, ele colocou toda a sua esperança, toda a sua alma, ele colocou ali, naquelas coisas da terra. Ele estava maravilhado com tudo aquilo.
Talvez ele nunca tinha sido tão afortunado como ele foi naquele momento, porque a lavoura talvez nunca tenha produzido tanto, e ele estava rico. É bom esclarecer, irmãos, que Deus não tem nada contra a riqueza. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum versículo dizendo que ser rico é pecado. Claro que não. Nós conhecemos sobejamente pela palavra de homens ricos que foram servos de Deus, como Abraão, por exemplo, como o rei Davi, riquíssimo, como Salomão, e outros personagens que eram ricos e servos de Deus. Deus nunca recriminou a riqueza. Riqueza não é pecado. Dinheiro não é um negócio maligno, demoníaco. Claro que não. O grande problema, irmãos, é esse aqui, desse homem. Que a gente vai ficando afeiçoado, a gente vai ficando apegado, a gente vai ficando chegado à riqueza, às coisas desta terra. Como eu costumo dizer, coisas do pó. Porque a nossa consistência, Deus nos fez pó, irmãos, nos fez do pó, e quando a gente morre, a palavra vaticina isso: tu és pó, e ao pó tornarás. Não tem escape, é pó. E esse pó que somos nós, ele é muito apegado com o quê? Com o pó, a terra. Nós somos apegados a essas coisas da terra. Nós preferimos muito mais essas coisas do pó do que das coisas celestiais. Por isso mesmo que Paulo nos incita assim: pensai nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a sua vida agora está escondida em Cristo. Mas a nossa tendência, irmãos, é o pó, é nos apegarmos com a terra, com as coisas da terra. Por isso mesmo que Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então é muito difícil esse desapego para nós, irmãos. Quanto mais, por isso também que Jesus disse que dificilmente um rico iria entrar no céu. Não é porque ele era rico, não é por causa que ele era rico que ele não ia entrar no céu. Não é por causa disso que os ricos não entram no céu, porque são ricos, não. É porque o coração se apega às riquezas, a alma se apega ao pó. Nós nos apegamos ao metal, ao vil metal, à corrupção, as coisas aqui tão corrompidas da terra. E aí, irmãos, a gente perde a bênção. Preste atenção, irmão. Faça uma análise para dentro da sua alma, dentro do seu coração. Uma vez, você passou, mas eu não sou rico. Irmãos, isso não precisa ter dinheiro para ficar apegado às coisas da terra. Eu conheço muitos pobres completamente vaidosos e avarentos, apegados às coisas, condições, loucuras. Quantos pobres são completamente atormentados para ter riqueza, vivem loucamente, fazendo disparates, loucuras para ficarem ricos. Irmão, faz uma análise do seu coração. Como é que está aí a sua alma? Você não é rico, também não. Mas de repente a gente está tão no pó. Sabe aquela historinha de Jesus Cristo na casa de Lázaro, Marta e Maria? Aquilo ali é um exemplo incrível para o nosso coração. Porque a palavra diz que Jesus está ali na casa desse trio, que era querido por Jesus Cristo, que Jesus amava, inclusive dando a ressurreição de Lázaro depois de 3 dias de morte, chamando a vida. Era uma família querida de Jesus Cristo. Mas a palavra diz que o Senhor Jesus está lá na casa deles, ministrando, ensinando. Irmãos, veja bem, não é o Norberto que estava ensinando. É muito pobre, o Norberto, coitado do Norberto. Não era o Antônio,
Antônia, não era o José, não era o Paulo, não era a Maria, não era a Marta, não era Lázaro, não, quem estava ensinando era o próprio Deus. O seminário mais extraordinário que houve na terra, quando o professor de teologia era o próprio Deus teólogo. Jesus está ministrando. Mas diz a Bíblia, preste atenção, que Maria, irmã de Marta e de Lázaro, Maria se assentou aos pés de Jesus e ficou ali, maravilhada, recebendo todo aquele nutriente espiritual, aquela lição de vida do céu para a alma dela, vinda do próprio Deus. Maria está extasiada aos pés de Jesus. Ela se desprende de tudo, ela não olha para lado nenhum, ela quer mais de Cristo, ela quer aprender mais dele. Mas Marta não. A Bíblia diz que Marta corria de um lado para o outro, agitadíssima, fazendo sei lá o que, arrumando, preparando, talvez dando uma ajeitada na casa pela presença do próprio Jesus para hospedá-lo. Marta está assoberbada, correndo. Nós podemos dizer que o coração de Marta estava nesse momento completamente tomado pelo pó. Ela só pensa aqui no horizontal, ela só pensa aqui no serviço da casa, roupa para lavar, roupa para passar, comida para fazer, casa para arrumar. Ela só pensa no pó, no material. Não sei se você está entendendo, mas o coração de Marta, ele não percebe, porque é assim o processo, irmãos. Nós vamos nos envolvendo com a terra e com o pó e com as riquezas e com os bens e com essa vida tão transitória que nós vivemos, tão efêmera e tão passageira de tudo, que a gente nem percebe que Jesus está aqui, que Jesus quer andar conosco, que Jesus quer nos orientar, dirigir, que Jesus quer nos embalar nos seus braços. E nós nos perdemos, como Marta perdeu. Irmão, você notou já que essas coisas do pó hoje elas são ainda mais efêmeras, cada dia mais. Você já notou que elas passam cada dia mais rápido? Eu me lembro quando eu era menino, lá no comecinho dos anos 60, eu me lembro que uma coisa comum, um ferro elétrico. Lembro da minha avó, a saudosa avó, criado com ela, mais até do que com minha mãe. Um ferro elétrico, irmãos. Era um negócio que se perpetuava por anos e anos e anos. Não acabava. Eu me lembro que as panelas, a minha avó cozinhava no fogão a lenha, nós tínhamos fogão a lenha. Eu me lembro que as panelas dela eram de um ferro maciço, uma coisa que eu nunca mais encontrei. E que ela contou para a gente que ela já cozinhava com aquilo há quase 40 anos. E aquilo não se desgastava, não acabava, não envelhecia. As coisas duravam. Uma roupa, você vestia, aparecia às vezes um rasgozinho pequeno. E eu me lembro que minha avó era uma costureira muito hábil, e ela cirzia lá, dizia, vou cirzir lá, coisinha, passava lá uma linha grossa naquele buraquinho, e aquilo perdurava. E uma camisa a gente usava 2, 3 anos, a mesma camisa, não acabava. E hoje? Hoje, irmãos, o pó, o material,
nos dominou. De tal maneira que você compra um negócio, você tira um carro da agência 0 quilômetro, uma máquina, um carro potente, uma coisa linda. Você tira lá da agência, você está andando na rua, você vê passar por você um carro daquele modelo, daquela produção, mas já com um para-choque diferente, um farol diferente, e você vai lá na agência e diz, viu, mas o meu é o último tipo, eu vi um outro diferente. Ele falou assim, não, o seu era o último tipo até ontem, mas hoje já saiu um modelo novo. Passou. E vem aquela ambição, porque aí um vizinho compra um mais novo, um parente compra, você vai ficando atrasado, e esse carro já está ficando um mês de defasagem, e você fala, preciso trocar, e aí você pagou 150 mil, você vai lá na agência para trocar, e ele fala para você, o seu carro vale 80. Fala, mas eu acabei de comprar tem um mês, paguei 150, ele diz, mas desvalorizou. Agora você é 80, coloca o restante, para você pagar o novo, pegar o novo. Agora você coloca mais 120 mil. E nós vamos, irmãos, entrando nesse jogo do mundo, essa loucura, essa paranoia. E nós vamos sendo escravos do pó, presos à guerra. Marta estava assim, tomada pelo pó, tão incomodada que foi a Jesus e disse, mestre, manda essa lesa da minha irmã, porque isso aí é uma lerdeza, preguiçosa. Manda essa minha irmã me ajudar. E Jesus disse, Marta, Marta, Maria escolheu o que, gente? A melhor O parte. quê? A melhor parte. A melhor parte. Você não percebeu ainda, Marta? Você não percebeu que você está perdendo? Você está escolhendo a pior parte, o transitório, o efêmero, o passageiro. Você não percebeu ainda que em mim que está a satisfação real para a sua alma, é o eterno? Você não entendeu, Marta? Maria escolheu a melhor parte. E disse um negócio assustador, né? Ele disse assim, e esta melhor parte nunca lhe será tirada. Ou seja, quem entra na dimensão do céu tem a garantia de algo perpétuo, eterno, que nunca vai passar. Não é como o ferro elétrico, o carro, a panela, não é como o computador, não é como as coisas do pó, que desvanecem, que acabam. O eterno, as coisas de Deus permanecem para sempre. Amém. Aleluia. Irmão, cuidado. Não estou aqui criticando o dinheiro, criticando a riqueza, ou tecendo qualquer crítica contra uma pessoa rica. Não. O grande problema está no nosso coração. Onde é que está o seu tesouro? O seu tesouro está nas coisas do alto ou nas coisas do pó? Faça uma análise aí do seu coração. Talvez você nem tenha muito, mas aquilo que você tem uma paixão, um amor e apegado àquilo, e você não consegue se desvencilhar. Eu conheço gente que já, antes de morrer, já vai dizendo o que quer que põe de roupa quando vai morrer, o que quer que faz com o caixão, como que vai ser. Irmão, a gente morre. E as pessoas, eu vesti um senhorzinho querido, morto. Eu era pastor de igreja naquele tempo, lá no Triângulo Mineiro. E o seu Eduardo morreu praticamente nos meus braços. Senhorzinho, quase 92 anos.
Uma bênção, homem de Deus. Seu Eduardo, a família estava reunida, família grande. E aquele choro, por causa do passamento daquele homem, um homem crente, um homem fiel, uma bênção. Eu estive com ele muito tempo, nós convivemos juntos. E eu fui na sala, assim, faleceu no quarto comigo, eu e ele só. Morreu ali, devagarzinho, foi esperando, morreu. Eu fui na sala e falei, gente, o vovô Eduardo, como a gente chamava, o vovô Eduardo já foi. O pessoal, ele foi calmo, calmo. Ele foi tão bonito, o senhor recolheu, levou. Eu estou preocupado, como que nós vamos fazer? Pastor, o senhor não vê uma roupa para ele? O senhor é tão amigo dele? Eu sou a melhor pessoa para isso, porque eu não tenho muito de roupa. Não, mas ali o guarda-roupinha dele. Um guarda-roupinha daqueles de 3 portinhas assim da Casa Bahia. Ali tem as roupinhas, os terninhos, que ele andava sempre impecável, com terninho bonitinho, sempre chapéuzinho, ele é elegante. Pega ali, pastor. Pastor, não queria nem ver. Meu Deus, aquele choro, aquela coisa, os dedos. Aí eu fiquei sozinho no quarto, irmão. Você não conto, não, isso aconteceu. Eu abri a porta daquele guarda-roupinha e eu vi ali uma camisa bonita. Vai ser essa camisa. E ele estava de pijama na cama, eu tinha morrido de pijama. Aí eu peguei e tirei, assim, devagarzinho, fui tirando toda a blusa dele, o corpo ainda estava quente, dava para mexer, tinha enrijecido, e eu tirei aquela camisa, aquele pijama, e fiz um esforço para vestir aquela camisa que eu tinha escolhido, de terno, que eu ia pôr. E eu fui para colocar, e não entrava em uma luta, eu e ele naquele quarto, a família lá fora, aquele barulho, aquela coisa. E eu coloquei, por fim, uma luta, um suador terrível. Eu esforço, eu consegui vestir o senhor Eduardo naquela camisa. E quando eu fui fechar, ela era pequena. O botão ficava aqui, e as casinhas do botão aqui, não entrava. Falei, meu irmão, não faz comigo não. Meu irmão, que luta para vestir isso, agora não vai fechar. Porque teve aquele inchaço, vai inchando, né? Todo aquele pré-morte, aquela coisa tudo inchado, não fechava, não fecha. Aí eu pensei, meu Deus, eu me nego a tirar essa camisa, eu não vou achar outra, não vai ter jeito. E eu estou exausto. Para colocar isso, eu disse, irmão, desculpa. Peguei de um tombo nele assim, virei ele bruxo. Peguei o pezinho da camisa aqui atrás, bem embaixo. Peguei as duas mãos assim, rasguei e puxei até agora, até aqui em cima. Aí eu desvirei dele no cabelo, pega para cima, puxei, fechou, bonitinho. Falei para as filhas, você só não vira ele para costa. Vai ficar bonitinho. Irmão, é bem isso. Assim é a nossa vida. A gente vai morrer e olha, não se iluda. Ninguém vai se lembrar de você. Você lembra do seu tataravô? Quem era ele? Você lembra do seu trisavô, da sua trisavó? Você lembra quem era? Não, a gente não lembra mais nada. Passou. Passou. E nós ficamos agarrados ao pó. Nossa alma presa ao transitório. E o eterno, que é para sempre, nós desprezamos. Cuidado. Olha o seu coração. Como é que você está? Em nome de Jesus Cristo. E
tem uma outra lição aqui, irmão. Você está com a Bíblia aberta aí, em Lucas capítulo 12, né? Tem uma outra lição aqui muito importante. Primeiro, que ele estava preocupado demais com o material, né? Se apegou, agarrou e ficou lá, coração na terra, no pó. Mas ele esqueceu de uma outra coisa, irmão. Ele esqueceu de um detalhe que a gente não gosta muito de pensar, né? Mas ele esqueceu mesmo. Ele se esqueceu da morte. Ele achou que ia viver para sempre. Olha comigo aqui para você ver. Então, versículo 19. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Presta atenção. Come, bebe, descansa, regala-te. Mas Deus me disse: lá do céu se ouviu a voz do dono da vida. Logo, esta noite pedirão o quê? O que, igreja? Tua alma. É tua alma. Você vai morrer. Mas não é amanhã, é hoje. Irmãos, esse homem, ele ficou tão tomado pelo material, pelo pó, que ele esqueceu que aqui é uma passagem. Ele esqueceu. Ele achou que ia viver para sempre. Ou como diria lá os antigos, né? Ah, meus avós, meus pais diziam, né? Ele achou que ia ficar para semente. É isso? Vai viver para sempre. Esqueceu que a vida é tão curta, irmãos. A Bíblia, sabe, irmãos, a Bíblia é um livro tão maravilhoso que ela não esconde nada das verdades chocantes que nós não gostamos quase de falar. Mas a Bíblia fala que a nossa vida ela é como um vapor d'água, que você vê por um instante e logo o quê? O vapor, né? Dissipa. O vapor aparece um segundo, depois some. A Bíblia diz que a nossa vida é como aquela flor do campo, que de manhã, quando o dia vai amanhecendo, o frescor, aquele sereno que cai, a flor do campo, ela viceja, ela fica linda, ela tem cores maravilhosas, mas com o decorrer do dia, o calor, ela murcha e seca. É a nossa vida. Irmãos, não estou sendo pessimista aqui não. O que eu estou falando para você é o que a palavra de Deus, que nos conhece melhor do que ninguém, fala para nós do que nós somos. A Bíblia diz que a nossa vida é como um conto que se conta. Isso eu aprendi muito, porque quando meus filhos eram pequenos, eu sempre gostei muito de história. E eu contava historinha para eles. E era curioso, toda noite eu ia lá no quarto para a gente fazer um momentozinho de oração junto, nós três, Felipe, Samuel e eu. E eu contava uma historinha breve, rapidinha assim, contava uma história, eles ficavam vidrados naquela história. E quando eu terminava, era sempre a mesma coisa. Eles diziam para mim: já acabou, pai? Fala mais, conta mais. Eu falei: não, essa história acaba aqui mesmo. Não dá para aumentar mais um pouco a história, é tão curtinha. E a Bíblia diz exatamente isso, que a nossa vida é como um conto que se conta, é rápido. Ou diz também que a nossa vida é como a veloz lança do tecelão. Eu fui criado lá onde eu moro. Eu moro na casa que era da minha avó, do meu avô, meus pais. Eu fui criado na Americana. Eu fui criado no meio da tecelagem. Meu pai era tecelão, meu avô era tecelão, minha avó era orditriz, minha mãe era tecelã. Nós vivemos no meio da tecelagem.
E eu, quando menino, eu via aquela lançadeira ser jogada no tear, lançada, e ela era jogada por um braço forte, que mandava aquela lançadeira para o outro lado, passava pelo meio dos fios, e ia descendo, e era tão rápido, irmãos, eu ficava menino olhando aquilo, e passava assim, e você nem via, e aí a Bíblia de repente diz, a nossa vida é como a veloz lança do tecelão, você vê, é uma fração de segundos, passou. Olha para você mesmo. Você tem alguma dificuldade de entender isso? Pega uma foto sua. Quando você tinha 20 anos, 22, aquela foto amarela, né? Aí vai na frente do espelho, e olha você no espelho, para você ver. Eu já fiz esse exercício. Falei, Deus, tenha misericórdia da Amélia. Não é de mim, não, é da Amélia, da minha mulher, porque ela me conheceu forte, Deus. Hoje o que eu sou? Irmão, passa! Não adianta fugir, não adianta maquiar, não adianta fazer botox, não adianta você costurar, pôr cirurgia, fazer, esticar e puxar. Tem gente que está tão esticado que quando ele anda, a boca entorta. De tanto que fez plástico. Se dá uma risada, o pé levanta. Puxa tudo. Nossa, que loucura, que loucura, que devaneio, que absurdo. É assim, irmão, esquecendo, vamos morrer. E por fim, primeiro esse homem esqueceu, né? Esqueceu completamente de Deus, pensou só nos bens, na lavoura, aquilo dominou a sua alma. Esse homem se esqueceu da brevidade da vida, que ele ia morrer e ia ser quanto? Naquela noite. Que loucura, hein? Mas por fim, lição de Jesus para nós, mais do que nunca. Esse homem se esqueceu também de um detalhe importante, que há um acerto de contas. Verdade, irmão. Haverá um acerto de contas. Olha como é que a palavra diz aqui, 12 de Lucas, diz assim: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com quem, irmãos? Com Deus. Com Deus. Quer dizer, o cara ele só guarda, armazena para que ele se esquece que lá há um acerto, que aqui nós mandamos o nosso tesouro, a nossa riqueza maior, que é o Senhor. Nós mandamos isso para o céu. Não mandamos cédulas de euro, de dólar ou balas de ouro. Nós mandamos devoção, vida intensa nele, prazer nele, nas coisas dele. Como diz o salmista, antes o prazer desse homem está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Ele lança para a eternidade, ele semeia para a eternidade. Esse homem esqueceu disso. Ele achou que aqui acabava. Você já olhou para você mesmo? Você tem entesourado para o céu? Como é que está a sua vida espiritual, meu irmão, minha irmã? Quanto você tem dado do seu tempo a Deus, irmãos? Eu escrevi no meu Facebook, poucos dias, uma frasezinha. Eu escrevi assim: um dia Deus irá cobrar de nós pela nossa devoção às redes sociais. Isso mesmo. Deus vai cobrar de nós a nossa devoção às redes sociais, porque nós temos tempo para isso, mas nós não temos tempo para orar,
Nós não temos tempo para meditar na palavra, ler a palavra, meditar a palavra. Nós não temos tempo para pregar o evangelho. Nós não temos tempo para louvar Deus. Nós não temos tempo para participar das orações com o povo de Deus, buscar a Deus. Não temos tempo. A nossa desculpa é sempre essa. E que Deus cobrará de nós. Porque nós temos tempo, sim. O problema é que o nosso coração foi dominado pelo pó. E a gente se assenta na frente de uma tela de computador, no smartphone. Agora é pior ainda, porque você não precisa nem ficar na frente do computador, você leva essa coisa com você, e onde você vai, você olha. Né? Esses dias, uma amiga nossa, a irmã, andando pela rua com coisa, deu uma trombada com um homem, quebrou o nariz. Eu falei, irmão, que isso? Eu falei, pastor, eu nem vi ele, e ele também não me viu. Nós estávamos dois olhando o celular na trombão. Deu uma cabeçada na testa dele, quebrou o nariz. Eu falei, Jesus querido, irmão, o que está acontecendo com a gente? Ou será que eu estou viajando aqui, eu estou inventando alguma coisa? Mas veja, olhe, veja quantos acidentes acontecem porque as pessoas estão dirigindo um carro e olhando, mesmo com multas pesadas, não adianta. As pessoas estão tomadas por essa coisa aqui, transitória, passageira. Não lança nada para a eternidade. Não semeia nada para a vida eterna. É como se não fosse morrer nunca, viver aqui para sempre. Eu não estou criticando, irmãos, os meios de comunicação, não estou falando mal disso. Eu mesmo uso muito mesmo, intensamente. Tudo que é de computador, tudo que é da internet, tudo que é da inteligência artificial, eu uso demais para transmitir a mensagem do Evangelho. Mas nós temos que ter muito cuidado, irmãos, para que a gente não perca essa sintonia com o céu. Fique tão ligado aqui no horizontal que o vertical desliga e apaga. Irmão, eu disse para vocês que essa é uma das umas parábolas mais atuais, né? Eu não tenho dúvidas disso. Isso foi escrito para ontem, para hoje de manhã. É como se Jesus tivesse vindo aqui e falado tudo isso agora para nós. Olha o seu coração. Como é que está aí o seu apego? Como é que está aí a raiz da sua alma? Onde você tem firmado a sua fé? Né? Não precisamos ir longe, irmãos. Olha você, as igrejas. A minha e eu oramos pelo menos 3 vezes ao dia. Nós temos um tempo, 3 vezes ao dia de um culto que nós fazemos. E ela e eu ali, nós temos clamado muito isso a Deus, irmão, clamado, chorado na presença de Deus. Senhor, desperta a tua igreja. A igreja adormeceu. A igreja está acomodada. A igreja está acovardada. Não estou falando da igreja presbiteriana, objetivamente, também, da minha igreja, claro que sim. Eu estou falando do povo de Deus em geral. Apáticos, desanimados, prostrados, reuniões vazias, pressa para acabar, ir embora, quanto antes, para ver o computador, pressa. Irmão, Jesus vem, não demora não, viu gente? Não posso aqui, seria um falso profeta se eu dissesse quando. Ninguém pode dizer. Mas eu digo uma coisa para você. Se aproxima rapidamente. Se aproxima. Os sinais estão aí. Vamos, irmãos. Vamos acordar enquanto é tempo. Lembre-se, naquele caixão, nem eu nem você vamos levar nada.
nenhum anelzinho. Se deixar, o ladrão vai lá no cemitério, viu? Corta o seu dedo fora. Não vai ter trabalho de tirar o anel do dedo, do defunto. Ele vem com uma alicatinha, corta o seu dedo e pega o seu anel. Eu sempre tenho uma mulher, morreu com um anel, uma joia brilhante enorme, brilhante grande, a senhora rica. E eles não tiraram o anel a tempo, e ela já era obesa, ficou maior no caixão, inchou, e o anel não saía de jeito nenhum. Eu vi as duas filhas dela brigando na beira do caixão por causa do anel. Eu estava ali para pregar, tinha levado minha Bíblia, já estava pronto para fazer o velório, e uma das filhas começou a alterar a voz e falar que o anel era dela, que a mãe tinha dado para ela, e a outra disse não, ela falou para mim que era meu. E o anel lá no dedo da mulher inchado, gordo aqui. Falei, gente, deixa isso para depois. Agora não é oportuno isso. Ficar bem diante de todos os presentes, diante do próprio morto, fica meio desagradável. Não, pastor, nós temos que decidir isso. Aí a outra disse assim, então chama o joalheiro e corta o anel. Ela falou, nem pensar. Como assim cortar o anel? Vai perder o valor. Aí a filha disse assim, a outra filha disse, então chama o coveiro lá, corta o dedo dela. Aí é melhor. Melhor nós enterrar ela sem dedo, mas ficar com o anel inteiro. Irmão, é louco, não é? Naquela hora, minha vontade, sabe o que era? Falei assim, olha, vocês duas vão para os quintos dos infernos. Vocês são duas loucas. Irmão, e a irmã é crente. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso. Bom, meu irmão, não faz isso não. O propósito da sua vida, servir a Deus, amar a Deus, andar nos caminhos de Deus, servir o Senhor com alegria, meditar na palavra, orar mais, cantar louvores. Oh irmão, pregue esse evangelho, seja bênção para os outros. Tudo vai passar tão depressa, está passando. Vamos nos preparar, em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos. Olha aí para dentro da sua alma. Olha aí para dentro do seu coração. Você não tem que responder nada para mim, você não tem que responder nada para o seu marido que está do teu lado, sua esposa, seu filho, sua filha, quem está perto de você, o irmão, a irmã. Nós não temos que dar satisfação de nada para ninguém, nós temos que orar para o Senhor, nós temos que dar satisfação para o Deus que tem nos sustentado com a sua bênção. Olhe para Deus.